Professor Stephen Gouveia, filósofo, filosofia é uma profissão. O que é que faz um filósofo? Bom, um filósofo faz coisas que quase a maior parte das pessoas não faz. Não faz porque acha que é uma capacidade ou é uma profissão que se calhar não é relevante. E basicamente nós podemos resumir muito da atividade de um filósofo ao pensar, não é? Ao pensar sobre diversos objetos e realidades do mundo que talvez não interessam ou não interessem à grande parte das pessoas, mas e talvez também porque não são interessantes para o dia-a-dia, digamos assim, da vivência de acordar, comer, dormir, pronto. Então delegamos nos filósofos que pensem por nós. Há uma espécie de acordo tácito entre a sociedade e este grupo muito específico de seres humanos em que a sociedade delega para essas pessoas o tempo e a energia para pensarem sobre assuntos diversos, enquanto que nós, sociedade, continuamos o nosso caminho sobre outros afazeres e outras profissões. Mas acho que o importante, pelo menos do papel do filósofo, é pensar que o filósofo é um ser que tem uma expertise muito específica que mais nenhuma profissão ou mais nenhum ser humano tem. Então, quais são as caixas de ferramentas que um filósofo tem para responder exatamente a essas angústias da sociedade, a essas perguntas? Basicamente, um filósofo é uma pessoa treinada normalmente na academia, mas isso não precisa de ser, não é uma condição, digamos assim, suficiente para se tornar um filósofo. É uma condição necessária, pelo menos. Estuda nas universidades, primeiro. E curiosamente, como é que grandes génios da humanidade cometeram erros muito básicos sobre diversos assuntos, desde tentar definir o que é justiça, tentar definir o que é o bem, tentar definir o que é verdade ou, por exemplo, o que é uma obra de arte. O primeiro aspecto da formação filosófica é então estudar génios da humanidade que cometeram erros muito básicos, e isso ajuda-nos porquê? Ajuda-nos primeiro de tudo e de forma mais óbvia a não cometer esses mesmos erros, certo? Mas depois também dá-nos as ferramentas para pelo menos conseguirmos construir outras teorias sobre o mundo sem cometer esses erros falaciosos. Imaginem, por exemplo, que o filósofo é uma espécie de construtor de navios, digamos assim, e a história da filosofia é a história de construtores de navios que começaram a construí-los, sei lá, com folhas, por exemplo, e depois perceberam que não havia possibilidade de navegação com folhas, e depois tentaram o papel, se calhar, e também não resultou. Depois lá foram para a madeira e se calhar resultou melhor, mas mesmo assim tinha bastantes restrições, e hoje em dia os filósofos estão mais capacitados para navegar com ferro e tentar evitar os naufrágios, digamos assim. Então quer dizer que os filósofos se dedicam a escarafunchar nos nossos erros. É isso? É esse o trabalho principal da profissão do filósofo? Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma noção de que a filosofia é, digamos assim, a arte de fazer perguntas. Eu percebo porque é que a maior parte das pessoas pensa dessa forma, mas eu por acaso eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que o trabalho da filosofia é mesmo dar respostas e não fazer perguntas, embora elas estejam associadas, não é? Mas e o exemplo da inteligência artificial é um excelente exemplo. Porquê? Porque, por exemplo, nós temos tecnologias neste momento muito específicas e inovadoras e que colocam respostas, que colocam perguntas, desculpem, por exemplo, perguntas éticas, não é? Será que devemos usar determinadas tecnologias para melhorar, por exemplo, a eficácia da medicina, que é um problema muito importante em termos políticos, porque... Em princípio, sim. Em princípio, devemos usar tecnologia para tornar melhor a medicina. Agora, depende exatamente daquilo que nós queremos dizer por melhor. E é aí que os filósofos entram, porque os filósofos tentam dar uma resposta, ou dar várias respostas a esta definição muito específica do melhor, não é? O que é que significa melhor neste caso? Será melhor performance? Será melhor eficácia? Mas esta eficácia é cega, ou seja, não tem em conta diversos aspectos que se calhar precisam de ser considerados? Ou o melhor é, por exemplo, aquilo que é mais justo, mesmo que isso implique uma menor eficácia, por exemplo? Para mim, se eu olhar para a tecnologia e pensar num robô, por exemplo, que consegue operar uma determinada cirurgia de uma forma que pode ser mais precisa, com menos dano para o meu corpo, desde que lá esteja o cirurgião com a mão no comando, eu tendo a confiar que a tecnologia vai ser boa para mim. Ok. Esse exemplo é interessante.
Para já, há um aspecto interessante do exemplo que dá, que é o Jorge fazer a salvaguarda de que o cirurgião tem que ter a mão em cima do mecanismo robótico, digamos assim. Senão a minha confiança é menor. Pois, isso é muito interessante. Mas eu gostava de dar outro exemplo que problematiza melhor aquilo que eu estava a dizer antes. Que é basicamente, por exemplo, a utilização de diversos algoritmos de machine learning para a detecção de cancro de pele. Nós sabemos que estes algoritmos são muito mais eficazes que um outro grupo que também faz detecção de cancro de pele, nomeadamente um grupo de seres humanos chamados médicos. Treinados, seres humanos treinados versus máquina com capacidade de aprender também. Exato, mas quando nós temos que são mais eficazes, a referência implícita que está é a um grupo de seres humanos, ou seja, as máquinas são mais eficazes a detectar o cancro de pele do que os seres humanos. Porque detectam micropadrões? Porque detectam micropadrões, mas principalmente porque são baseados em milhões de dados que nenhum ser humano ou grupo de seres humanos consegue processar cognitivamente. Portanto, essa inteligência no fundo da máquina é a interpretação do acervo de dados que no fundo lhes foi oferecido por milhares de seres humanos que disseram isto é ou não é. Exato. Basicamente o algoritmo alimenta-se de dados de outros seres humanos espalhados por todo o mundo. Mas o aspecto interessante desta tecnologia é que, por exemplo, ela é muito eficaz a detectar o cancro de pele em seres humanos, digamos assim, brancos, não é? De pele mais clara, mas falha bastante mais com seres humanos de pele mais escura. E aqui há um problema ético muito relevante, não é? Porque, para já, historicamente, as pessoas de raça negra já foram discriminadas de diversas formas e parece que a tecnologia pode estar novamente a causar mais digamos assim, um elemento de discriminação racial baseados no elemento que não devia ter qualquer força, não é? Ética. Que devia ser neutro, no fundo, não é? Devia ser neutro, sim, assim. Então, e como é que, perante um problema desses, imagino que o dilema ético seja: usamos a tecnologia apesar de só funcionar num grupo, ou em alternativa não usamos esta tecnologia para ninguém? Pronto, basicamente a grande discussão filosófica é essa neste momento. Há um grupo de pessoas que acha que, independentemente dela falhar em alguns casos, ela, como tem um acerto, digamos assim, muito maior, esse acerto justifica de certa forma moralmente o mal moral que pode causar. O bem moral é muito maior do que o mal moral que vai causar, e muitos teóricos da filosofia usam, por exemplo, a questão da guerra justa, não é? Por exemplo, numa guerra há várias condições, há vários princípios éticos que é preciso haver para que uma guerra seja considerada justa. Uma delas é, por exemplo, haver uma distinção entre inocentes e inocentes, não é? Pessoal armado e pessoal não armado. Normalmente, um dos outros critérios é que, a nível de armas, elas devem se equiparar de certa forma. Por exemplo, um exército de paus e pedras versus um exército atual com tanques e aviões. Existir um equilíbrio de poderes. Não é um equilíbrio de poderes, mas pelo menos é um equilíbrio de acesso tecnológico, digamos assim. E isso seria outro princípio que faz com que uma guerra seja justa. Mas eu estou só a escrever isto porquê? Porque dentro da guerra justa, muitas vezes, há uma espécie de intuição ética que é exatamente a mesma que eu acabei de dar para justificar a tecnologia da inteligência artificial, que é exatamente esta de que o mal moral que nós vamos causar, ou seja, a destruição de determinadas cidades, a morte de determinados seres humanos, é justificada porque há um bem maior que vai nascer desta destruição, digamos assim. Nós chamamos a isto em filosofia a doutrina do duplo efeito, exatamente por causa disso, porque há um duplo efeito. Nós queremos libertar um país, por exemplo, de uma ditadura, por exemplo. Queremos maior liberdade ou maior justiça para determinado grupo de uma população mundial. E nesses casos a guerra podia ser justa? E neste caso, alguns filósofos argumentam que, se estes tais princípios que eu elenquei estiverem, digamos assim, ativos, então essa guerra é uma guerra justa, ou seja, é uma guerra ética, sim. Que é quase um paradoxo, não é? Há outros filósofos que dizem que qualquer tipo de guerra, seja com que princípios éticos for, é sempre imoral. Nós chamamos este tipo de filosofia a filosofia pacifista, digamos assim. E o Steven está onde? Não sei se se quer comprometer com alguma... Nós neste momento estamos a viver uma guerra na Europa e esta guerra despoltou várias coisas em nós, em mim em particular. Primeiro, esta ideia de agressão, de invadir um outro país, é uma ideia que eu me pergunto, mas não tínhamos já passado esta página? Pois. Os filósofos não
não conseguiram ensinar-nos que nem a Segunda Guerra Mundial que isto assim não vai lá? Os filósofos tentam. É muito curioso porque os filósofos. Há muito trabalho sobre a ética da guerra, por exemplo, mas esse trabalho não chega quase digamos assim, à influência política, porque é visto como um demasiado académico e muitas vezes um tal entrave, não é? Li uma frase, algures, que dizia: a guerra é a política sem ética. Interessante. Quase como a partir daquele momento, a partir do momento da guerra, no fundo, nós já deixamos cair tudo aquilo que faz nós, seres humanos, conversar com o outro, isso tentar. Isso seria a intuição pacifista, não é? O pacifismo é então, dentro deste problema de será que é possível haver uma guerra justa, a posição pacifista diz sempre que não em qualquer circunstância. A posição da guerra justa diz que sim, mas se determinados princípios éticos forem cumpridos. E depois, provavelmente, há um grupo de filósofos minoritário que deverá defender que a guerra pode ser justa em qualquer momento, mas eu não conheço nenhum autor que defenda isso, porque acho que é uma posição muito radical. E se olhamos para a história, o que nós vemos muitas vezes são dois tipos de guerra. Uma que é, sem ser as guerras de libertação, obviamente, de revolta e até de guerras civis dentro dos países, mas habitualmente é um país mais forte, um interesse mais forte que tenta esmagar um mais frágil, por um lado. E, por outro lado, guerras de proxy, em que duas potências, uma alimentando cada um dos lados, está a fornecer tecnologia para manter o ato da guerra. Sim, basicamente, muitas vezes há um filósofo político muito interessante, Thomas Hobbes, e o Thomas Hobbes descreve que... descreve de forma curiosa que basicamente ele diz que o ser humano num estado pré-social, que imaginem uma espécie de experiência mental em que imaginamos a humanidade antes da sociedade ter existido. Ele diz que a sociedade é uma sociedade da guerra de todos contra todos. Porquê? Porque não há um Estado para garantir a segurança da propriedade privada, para garantir a alimentação para toda a gente, o acesso à saúde. E então, segundo o Hobbes escreve o Estado como a aceitação de que na natureza, ou no estado pré-social, nós estamos todos à porrada, digamos assim, entre uns com os outros, e nós combinamos dar alguma da nossa liberdade total, porque nesse estado pré-natal, ao menos nós temos total liberdade, mas para Hobbes nós criamos o Estado Social, ou criamos o governo, para quê? Nós damos um bocado da nossa liberdade ao governo, mas ele vai-nos dar proteção, não é? Ele vai-nos garantir a propriedade privada, o acesso à saúde, etc. Portanto, não é só ganhar, perdemos alguma coisa. Sim, perdemos a tal total liberdade, porque nós hoje em dia não podemos fazer tudo o que quisermos. Mas em relação à minha posição sobre este tema, eu alinho-me bastante com o pacifismo, porque me parece-me uma posição óbvia, mas ela tem um grave problema, que é, imaginem um país que é militarmente, digamos assim, ou filosoficamente pacifista, mas que é invadido por outro país, militarmente. O que é que faz? Não é? O pacifista há a dizer não podemos fazer nada, eles que façam o que quiserem com o nosso país. Não é? Com quase um contrassenso, com a nossa riqueza. É estranho. Ou seja, os teóricos da guerra justa têm pelo menos este aspecto de dizer não, eu acho que nós, por exemplo, em nível de defesa, acho que faz sentido fazer guerra defensiva, e depois tentam alencar então os tais princípios éticos para que essa guerra defensiva versus ofensiva seja justa, no sentido do... Claro que aqui o termo justo é um bocado estranho, não é? Mas pronto, o exemplo que nós demos da guerra era só um exemplo para descrever o aspecto da tecnologia, dos algoritmos no cancro de pele, não é? E já voltamos aos algoritmos e à inteligência artificial, que me interessa de sobremaneira. Eu hoje, quando estou a ouvir porta-vozes de um lado e do outro, neste caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, há uma parte daquilo que é inteligível, que nós conseguimos perceber o que é que está ali em conflito, qual é a sua posição. Depois, muita propaganda da guerra, muita mentira que lá está, e isso é óbvio. Mas parece-me que há momentos em que a linguagem das várias partes tem uma capa cultural que eu não consigo compreender bem o que é que eles querem dizer com determinadas coisas. No entanto, temos a ilusão de que estamos a perceber tudo. Certo. Pois, as questões das guerras entre países são questões muito complexas, porque muitas vezes estamos a lidar com informações que vêm da comunicação social,
e que já são filtradas pelos próprios, não é? Pelos próprios, digamos assim, responsáveis por aquele combate político. É uma forma de manipulação também da opinião pública? Sim, muitas vezes é muito difícil saber o que é a verdade, não é? Numa guerra. Porquê? Porque temos para já, por exemplo, no caso russo e no caso ucraniano, temos o caso russo a tentar influenciar uma narrativa política interna, não é? Depois, a ideia é o quê? É justificar perante o seu povo o que está a acontecer. Mas depois temos também muitas vezes o oposto, não é? Porque a NATO também exerce, se calhar, demasiada força política junto à Rússia, e de certa forma isso pode legitimar o discurso interno, não é? Não o discurso, digamos assim, correto ou justo, mas a própria história russa não pode. Eu acho que, digamos assim, a narrativa russa só tem a força que tem, e só há, digamos assim, uma participação interna. E isto é dúbio, não é? É dúbio se Putin está isolado na Rússia a coordenar tudo, ou se realmente ele tem o apoio da maioria não é, do povo russo. Mas vamos assumir que tem, não é? Eu acho que também... Ou seja, a realidade não é preto e branco, não é? E não há inocentes, claramente. E não há inocentes, exatamente. E pronto, realmente são factos muito, muito, muito difíceis de explicar. É curioso, nós falamos da medicina e vamos voltar a falar da medicina e da saúde. A tecnologia militar foi desenvolvida, por exemplo, para ter um GPS para que a bomba acerte no sítio certo, e todavia hoje nas estradas todos beneficiamos do GPS para encontrar o nosso caminho. A tecnologia militar inventou o laser para abater um determinado míssil, e hoje todos beneficiamos do laser para a nossa vida civil. A tecnologia pode ter... é amoral? Isso é um ponto interessante, porque dentro da filosofia ou da ética da tecnologia há autores que defendem que a tecnologia é sempre imoral, porque nos afasta, por exemplo, do nosso aspecto mais natural como seres humanos. Eu discordo bastante desta posição. Depois há autores que defendem uma posição, digamos assim, neutral e não amoral, porque a moral é esta ideia de que a tecnologia não tem impacto ético, ou se tem é neutro, não é? Mas eu acho que o ponto neutral é que filosoficamente a tecnologia vai ser, digamos assim, nomeada de eticamente aceitável ou não, dependendo da sua utilização. Ou seja, do seu fim, do seu propósito. Do seu propósito, da sua intenção e das suas consequências. Isso implica o quê? Que não há uma neutralidade quando se usa uma determinada tecnologia? Porque o uso já é diferente da tecnologia em si, não é? Quando eu penso em tecnologia, penso no conceito de tecnologia. Por exemplo, imagina a energia nuclear, não é? É um bom exemplo. Lá está, foi criada como uma arma, todavia hoje, nos institutos de oncologia, todos estamos a beneficiar de que a medicina nuclear está neste momento a tratar doentes de uma forma altamente eficiente. Exato. Ou seja, nós podemos dizer que a energia nuclear em determinados casos é uma tecnologia positiva e em determinados casos é uma tecnologia negativa. E isto é uma coisa que muitos filósofos não fazem, ou seja, muitos filósofos e outros pensadores também, digamos assim, definem a priori um tipo de tecnologia, quando eu acho que isto é perigoso, porque perdemos, por exemplo, alguns aspectos positivos, não é, da tecnologia, como seria esse caso, não é, do uso médico da energia nuclear. Um filósofo pacifista poderia dizer, vendo as experiências de Los Alamos, não, isto é inaceitável, esta tecnologia nem sequer devia ser desenvolvida. Sim, e digamos que não são posições assim absurdas, não é? Porque se nós percebemos tanto o ponto de vista pacifista como não pacifista, o pacifista dirá, por exemplo, algo como: nós já temos um historial perigoso e se isto continuar, o problema da energia nuclear é que se acontecer uma catástrofe será a última catástrofe da humanidade, porque nós todos desaparecemos, não é? E todos morremos. Então o pacifista tem sempre este, digamos assim, este princípio de prudência ética, não é? Vamos tentar limitar ao máximo o perigo máximo da extinção humana, por exemplo, mesmo que isso possa contribuir positivamente para uma minoria ou até uma maioria da humanidade. Mas claro que o não pacifista tem sempre este argumento de sim, mas
a probabilidade de uma extinção humana por causa da energia nuclear é muito baixa, a probabilidade de nós salvarmos vidas específicas é muito alta, e então, novamente, uma aplicação da doutrina do duplo efeito, este bem pode ser justificado pelo mal que poderá causar. Então, e como é que nós conseguimos encontrar um balanço para regular riscos e desafios que a nova tecnologia nos oferece? E agora estamos todos confrontados com o chat GPT, vê se eu digo isto direitinho, que eu troco geralmente as duas últimas letras da palavra, que é, subitamente descobrimos que o raio dos computadores agora querem falar como os humanos. É interessante dizer como os humanos, porque quando nós normalmente usamos um como, este como pode ter uma força, digamos assim, metafórica forte ou fraca, não é? Nós às vezes dizemos assim: Lisboa é como outra cidade, não é? E neste tipo de analogias nós não queremos literalmente dizer que é como, não é? Não queremos dizer que Lisboa é como Delfos ou Amsterdão. Quer dizer que eu estava a desvalorizar a tecnologia usando o como se fosse uma coisa da segunda divisão que tenta lá chegar? Não, estava a dizer que muitas vezes nós olhamos, por exemplo, neste caso do ChatGPT, nós olhamos para a performance linguística daquela tecnologia e comparamos com a performance linguística de um humano, certo? Isto já foi pensado por um grande filósofo e matemático, o Alan Turing, que formalizou de certa forma filosoficamente este aspecto. Não sei se eu descrevo o Turing. Basicamente ele estava muito preocupado com esta questão das máquinas. Turing foi muito importante para acabar com a Segunda Guerra Mundial, graças a uma tecnologia específica dele. Ele conseguiu basicamente descodificar as mensagens alemãs que vinham encriptadas, e a máquina de Turing é muito influente por causa disso. Mas ele também tem um papel muito interessante na filosofia, nomeadamente na filosofia da mente, por causa da discussão dele em relação àquilo que nós podemos dizer, aquilo que nós podemos atribuir, digamos assim, o adjetivo de inteligente, porque nós normalmente atribuímos isso aos seres humanos. E claro, nós somos muito elogiosos, não é, de nós mesmos, não é? Nós somos tão inteligentes, nós somos o animal mais inteligente da Terra. Podemos definir inteligência? O que é inteligência? Pronto, e essa foi exatamente a questão que Turing queria responder. Ou queria, não sei se queria responder, mas queria dar uma bússola, pelo menos para nós respondermos a isto. E então ele criou um teste, que é o conhecido teste de Turing, onde ele basicamente diz assim: vamos sentar a pessoa A e a pessoa B, e a pessoa A vai estar a comunicar através de um computador com alguma coisa. Agora a pessoa não sabe se essa coisa é um ser humano ou se é um computador. Interessante. A pessoa não consegue ver, não consegue visualizar isso. E então a pessoa, digamos assim, pode escrever olá, como estás? E depois recebe uma resposta. E o que acontece com o ChatGPT, por exemplo, é que essa resposta normalmente vai ser coerente com a pergunta, com o conteúdo semântico, digamos assim, dessa pergunta. E a intuição de Turing é, no momento em que a pessoa que está a fazer o teste não consegue distinguir ao fim de algum tempo se é um ser humano ou se é um computador, então aquele sistema passou o teste de Turing. Passou, digamos assim, o nível de habilidade mínimo para ser considerado um sistema inteligente. Porque nós somos altamente perspicazes, mais uma vez autoelogioso, a encontrar incongruências na linguagem, na forma, na palavra, na maneira como foi construída uma determinada coisa. Sim, de certa forma, sim. Mas o curioso é que se reparar, se pensarem, por exemplo, no tipo de discurso que vocês têm, vocês seres humanos normais, o problema do ChatGPT às vezes, ou desses programas linguísticos, é que eles são demasiado perfeitos, muitas vezes. Não é? Os termos linguísticos que eles usam são demasiado bons, digamos assim. O ser humano comete sempre falhas, digamos assim, escritas ou orais. Ou fazem ou colocam uma vírgula bem ou mal, não é? Pronto. O ponto é, o ser humano não fala perfeitamente, ou não escreve perfeitamente no diálogo. Mas depois o outro ponto interessante é que há outro filósofo que veio criticar esta experiência, digamos assim, do Turing. É um filósofo americano chamado John Searle, da Universidade de Berkeley, e ele veio nos dar outra experiência mental para mostrar porque é que, embora pareça que aquele sistema que passa o teste Turing é inteligente, é muito difícil nós concluirmos que de facto ele é realmente inteligente. Uma coisa é
parecer como inteligente, como no sentido metafórico ou analógico, não é? Outra coisa é ser efetivamente inteligente. E o John Searle basicamente descreve uma experiência mental chamada o quarto chinês. O quarto chinês é basicamente, imaginem, uma pessoa está fechada num quarto e depois temos uma pessoa que está fora. E essa pessoa escreve ou tem uma mensagem em chinês, ele sabe chinês, a pessoa de fora, e manda pela janela uma pergunta em chinês. Agora, a pessoa que está dentro desse quarto não sabe chinês, nunca privou com chinês, só sabe inglês, mas curiosamente ele tem um manual, ou tem digamos assim, um tradutor que lhe permite traduzir símbolos chineses para inglês. Então a pessoa recebe a mensagem de fora, eles não têm contacto um com o outro, novamente. A pessoa recebe, não sabe chinês, mas vai ao livro, traduz para inglês, percebe que a pergunta é como estás hoje, e depois tem outro manual que traduz de inglês para chinês. Ele vai ver estou bem, obrigado, e responde em chinês, não é? Apesar de ele não saber chinês, como ele fez a tradução dentro do quarto, ele responde estou bem, obrigado, envia a mensagem para fora, e a pessoa que está fora e recebe a mensagem recebe uma resposta coerente em chinês à pergunta que ele enviou para dentro. Agora, a questão do John Searle, a questão que o John Searle coloca aqui é muito absurdo, apesar de haver uma performance linguística positiva, não é? Nós concluímos que aquela pessoa dentro do quarto sabe chinês. Pronto. E isto seria um contra-exemplo ao teste de Turing. E não aquilo que nos acontece regularmente quando nós tentamos fazer uma tradução utilizando o Google Translator de uma forma mais que normalmente aparecem lá com uns gatos, com umas coisas que são incongruentes e que não fazem sentido naquela língua. Todavia, outras ferramentas já mais avançadas, o DeepL profissional, por exemplo, esse sim não só vai afinando, como nos dá várias sugestões, mas implica que saibamos qualquer coisa da língua que estamos a falar, que é para afinar essa tradução. Exato. Alguns filósofos acham que é absurdo falar de inteligência nesse sentido, não é? Porque inteligência é digamos assim, é um mecanismo mental que é desenvolvido biologicamente. E à partida, esses computadores não têm digamos assim, não são baseados numa biologia orgânica, não se desenvolveram ao longo do tempo, não desenvolveram determinados aspectos que é preciso. Quer dizer que o nosso cérebro, se a nossa inteligência baseia-se no cérebro, mas que ele está a recriar e a modelar da maneira que nós estamos a aprender e a criar nós próprios uma ideia do nosso próprio cérebro? O ponto interessante dessa descrição é que nós hoje em dia não sabemos perfeitamente como é que o cérebro, por exemplo, cria a linguagem ou como é que domina a linguagem. São conhecimentos que nós ainda estamos a desenvolver. É uma caixa negra. De certa forma, é uma caixa negra que nós podemos, aos poucos, principalmente quando desenvolvemos tecnologia adequada. Nós neste momento temos digamos assim, uma restrição metodológica porque temos tecnologia boa, mas essa tecnologia é muito insuficiente para lidar com a complexidade do cérebro humano. Mas não é tão black box, não é tão negra como um sistema de deep learning, por exemplo. Um sistema de deep learning é absolutamente negro no sentido em que não é possível percebermos como é que aquele sistema tecnológico consegue associar determinados inputs a determinados outputs. E isso é problemático porque exatamente por causa do uso ético desta tecnologia. Podemos voltar agora, nós fizemos aqui um grande loop, mas vamos voltar então à questão da medicina e da inteligência artificial, da inteligência artificial na medicina. E o problema, muitas vezes, do uso desses instrumentos é que, embora eles sejam muito eficazes, quando há um erro, quando há um problema, o ser humano, o médico, o engenheiro, não consegue entrar dentro da caixa negra e perceber qual foi o problema, porque se deveu esse problema, ou como é que o conjunto de dados foi associado um com o outro. E isto é problemático porquê? Porque muitas vezes as explicações médicas, não é, são baseadas em explicações mecanicistas, não é, de associar determinados inputs a outputs, mas nós não temos essa possibilidade de retirar conhecimento desse sistema, digamos assim, tecnológico. E o que é que pode acontecer, né? O que pode acontecer basicamente é ficarmos no vazio, não é? Ficarmos sem podermos corrigir, por exemplo, um determinado algoritmo. E claro, o grande problema, pelo menos do ponto de vista ético, e aquilo que eu vou trabalhar nos próximos 6 anos, é como é que nós podemos usar a tecnologia sem que ela ponha em causa aquilo a que nós chamamos o princípio da confiança entre médicos, profissionais e pacientes. Porquê? Porque este princípio é baseado na ideia de que o médico ou o profissional de saúde está
no controle total, não é? Da prática médica, tanto do diagnóstico como da utilização da tecnologia. E sempre que um paciente tem alguma questão, o médico tem o poder, digamos assim, epistémico, não é? Ele tem o poder, em termos de conhecimento, de explicar ao paciente porque é que determinado teste foi proposto ou porque é que determinado tratamento é proposto. Agora, utilizando os algoritmos muito desenvolvidos da machine learning e do deep learning, esta capacidade de explicação digamos assim, é impossibilitada. O médico deixa de poder explicar ao paciente porque é que vai tomar determinado medicamento, e a única resposta que ele pode dar é porque o algoritmo disse-me que era o melhor para estes sintomas. A torradeira diz que o melhor é tomares isto, e se o doente disser, está bem, mas porquê? O médico fará? Sim, sabe Deus. Sim, e a máquina. Exatamente. E isso é um problema. Porquê? Porque há um tal princípio de confiança entre o médico e o paciente, e esse princípio supostamente é posto em causa pela inteligência artificial mais desenvolvida. Então, quando um doente, normalmente com o seu médico, tem que assinar um consentimento informado para dizer, eu autorizo este médico, esta equipa a fazer um determinado procedimento, eu estou no fundo a delegar naquela pessoa em quem confio que tome decisões racionais, baseadas no seu conhecimento e na sua experiência, e que eu tenha a expectativa que vou ficar melhor do que estou neste momento, consciente também dos riscos que determinada intervenção pode ter. Isso pode funcionar com as máquinas? Nós também podemos um dia ser confrontado com ter que dar um ok ao cirurgião e o robô também dizer sim, mas eu também tenho aqui o meu consentimento informado que tenho que assinar, senão eu não me mexo. Sim, esse é um aspecto muito interessante, porque mostra exatamente porque é que há uma diferença entre a medicina, digamos assim, humana ou tradicional e a medicina artificial. E a diferença é basicamente essa: nós assinamos um consentimento, e esse consentimento descreve muitas vezes a cirurgia que se vai ser proposto, não é? Mas o ponto importante é que, se nós pacientes temos alguma dúvida médica, nós podemos perguntar ao médico, e o médico consegue explicar a totalidade do procedimento, não é? Com termos mais ou menos técnicos, dependendo também do conhecimento que o paciente tem. Dá-nos uma explicação holística. Mas o médico está na sua capacidade epistémica total para explicar o que for preciso. Agora, o problema é que, no uso da tecnologia, isso já não vai acontecer, porque o médico não tem acesso digamos assim, à decisão médica melhor, não é? Mais eficaz, porque essa decisão foi tomada não por ele, mas por um sistema algoritmo que é muito melhor que ele a pensar, medicamente, digamos assim. E porquê isto é um problema? Porque isto levanta aqui um paradoxo ético. Porque o médico passa, digamos assim, a ter a obrigação moral de confiar num sistema epistémico melhor que ele, mesmo que não possa depois explicar o procedimento médico que vai acontecer. Então, como é que os médicos vão lidar com esta angústia? É um dos grandes problemas que neste momento a medicina vai ter que lidar. O meu trabalho vai incidir exatamente em tentar resolver este problema. Há 3 opções que se fala, que os filósofos têm tentado avançar para resolver este problema. A primeira é uma que acontece muitas vezes, que é qualquer, digamos assim, sistema tecnológico aplicado à medicina que tenha por base uma estrutura de black box, de deep learning ou machine learning, deve ser banido do nosso sistema de saúde, porque levantam problemas de explicação, não é? De falta de transparência epistémica. Esta é uma posição que eu acho que, embora seja prudente, novamente, tal como, por exemplo, a bomba atómica ou a genética humana que aconteceu no passado, ignora os potenciais positivos que a tecnologia pode trazer, certo? A segunda opção é, novamente, uma espécie de medicina justa que diz o quê? Diz assim, ok, vai haver casos em que a tecnologia vai causar erros e nós não vamos conseguir corrigir essa tecnologia, mas ela vai ser eficaz na maior parte das vezes. E então, digamos assim, os erros são justificados pelos benefícios que a tecnologia vai trazer. Isso é uma outra opção. A terceira opção, que é aquela que eu que estou mais, digamos assim, próximo, ou que me parece mais interessante, é a aceitação de que estes mecanismos de deep learning
causam efetivamente aquilo que nós chamamos o trust gap, que é esta lacuna da confiança na medicina, mas que nós podemos arranjar formas de solucioná-la. Como? Através de melhor tecnologia, através da aplicação daquilo que nós chamamos de Explainable AI. Explainable AI é basicamente uma parte da inteligência artificial que tenta trazer a explicação novamente para o poder humano, digamos assim. Portanto, no fundo é ao computador: tudo bem que tu estás a resolver o meu problema de uma forma mais eficiente, mas eu não percebo de que raio é que tu estás a falar, mas consigo ver pelos resultados que isso está a funcionar, e isso pode levantar uma questão de vezes, confiança. Sim. E agora nós temos que pôr um outro filtro, que é pôr a inteligência artificial a dizer: diz-me lá o que é que estás a pensar, porquê é que estás a pensar e porquê é que eu devo confiar em ti. Sim, basicamente é isso. Porquê? Porque a medicina não é uma questão não humana, não é? É uma questão muito sensível. Nós estamos a lidar com o ser humano no seu estágio mais frágil, muitas vezes, não é? E isso requer uma série de princípios éticos que têm que ser, que têm que estar ativos. Nós, claro, podíamos ter uma medicina super eficaz, não é? Por exemplo, o Estado podia obrigar toda a gente a comer bem, podia obrigar toda a gente a fazer exercício, etc, não é? Mas não, claro que há aqui problemas éticos se o Estado obrigar as pessoas a serem perfeitamente saudáveis, não é? E o ponto aqui é o quê? É que sim, nós queremos uma medicina melhor, mais eficaz, que faz menos erros, mas também queremos uma medicina que tenha em atenção princípios éticos, por exemplo, do direito à explicação, não é? Um paciente tem que ter o direito a perceber o que é que vai acontecer consigo, com o seu corpo, não é? E com o seu estado de saúde. Ter uma consciência? Sim, pelo menos ter uma consciência médica potencial, não é? Porque nós muitas vezes, lá está, a grande diferença entre a medicina humana e a medicina AI, não é? É esta, é que o paciente, mesmo que, e isto acho que toda a gente se reconhece nesta situação, nós muitas vezes vamos ao médico, nós não estamos em medicina, nós não sabemos a mínima ideia do que é que o nosso médico nos está a dizer. E delegamos nele. Mas delegamos nele e temos sempre potencialmente esta estrutura de, se quisermos realmente saber, o nosso médico vai nos explicar. E alternativamente temos aquela coisa que é: então vou pedir uma segunda opinião sobre esse tema, porque, lá está, porque a minha confiança não está, eu tenho uma dúvida sobre, e então vou à procura de outra pessoa. Mas nesse aspecto há a possibilidade de haver um debate médico, não é? Há a possibilidade de haver um debate. Enquanto que na medicina AI esse debate nem sequer existe. Nós só temos um resultado que é mostrado por uma máquina baseada em milhões de dados, e se nós voltarmos a correr exatamente os mesmos dados, ela vai dar exatamente o mesmo resultado e não há discussão possível. Imaginem o médico A que usa um algoritmo e o médico B que usa o mesmo algoritmo, nós podemos pedir uma segunda opinião, digamos assim, ao médico B, depois temos que pedir ao médico A, o resultado vai ser o mesmo, e se nós questionarmos ao médico, mas porquê que esta cirurgia é melhor do que outra cirurgia, ele vai dizer, não consigo, eu não tenho, digamos assim, conhecimento, não é que não tenho conhecimento médico, ele tem conhecimento médico, mas ele não tem conhecimento para justificar porque é que aquele algoritmo está a dar aquele resultado final. Aí está. É um bocadinho quase a sensação de que, aliás, bem retratada num filme cómico português, quando se apresenta a telefonia num filme, e o que é isto? É uma torneira que deita música. É quase, não sei o que é que está a acontecer aqui dentro, só consigo perceber o seu efeito, e não, no caso da medicina, obviamente é mais, obviamente mais problemático. Faz-me lembrar agora, há um livro que escreve, quero citar com rigor, Homo Ignarus, Ética Racional para um Mundo Irracional, e que discute um bocadinho, no fundo, a nossa ignorância sobre os sistemas, e sobre a nossa vida coletiva, a nossa democracia. Conhece alguém que leia o rei dos programas todos eleitorais e que fica a pensar 3 meses antes de tomar a decisão de pôr a cruzinha e decidir este candidato ou aquele? Não conheço, mas gostava de conhecer, não é? Porque seria um sinal de que teríamos realmente uma democracia saudável e que funciona, não é? Porque eu investigo, eu não investigo diretamente, porque
o fenómeno da ignorância política é um fenómeno empírico que é estudado por cientistas políticos e psicólogos morais e assim. Mas dedicou-se a fazer um conjunto de entrevistas para tentar perceber porque é que nós, supostamente numa democracia, estamos a abdicar do poder de pensar o futuro e de responder racionalmente à escolha. Parece que o fazemos quase por olha, voto neste porque sim. Sim, e isso parece anedótico, não é? Mas como eu estava a dizer, muito da investigação empírica que eu tenho lido aponta exatamente para isso, que a maior parte das pessoas no momento eleitoral, quando vota não por aspectos racionais e políticos, mas vota por aspectos completamente irracionais e apolíticos ou não políticos. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos um dos fatores mais fortes para o voto é, por exemplo, o animal de estimação de um determinado candidato. O cão ou o gato? O cão ou o gato. Então não é opção política, não é decidir se quero ter um sistema mais social ou um sistema mais liberal, se tenho uma reflexão sobre os migrantes, sim ou não, não é por aí? Não. A maior parte das pessoas, há um grupo minoritário da população que realmente tenta informar-se e é informado o máximo que consegue, mas nós sabemos que a maior parte das pessoas, há três tipos de pessoas normalmente. Há uma tal minoria que se informa, há uma minoria que é muito irracional, ou seja, imagina por exemplo um benfiquista ferrenho e qualquer tipo de ato que acontece num jogo de futebol, por exemplo, o árbitro assinala um penalti óbvio contra o Benfica, mas ele nega essa realidade, nega o facto. É um crente. É um crente, mas um crente cego, digamos assim. Não há evidência que o convença contra a sua narrativa. Mas depois também temos um conjunto de pessoas, que talvez seja até uma maioria significativa, que são pessoas que simplesmente não querem saber. Nem são muito racionais, nem tentam justificar o seu voto, mas também são pessoas que não querem ter digamos assim, uma participação política ativa. Acham uma canseira? Acham uma canseira, ou provavelmente são pessoas que percebem que o voto é apenas um dos mecanismos políticos que os representa e, por sinal, é talvez aquele que menos que representa de forma menos eficaz. Então, assim. E pode haver aqui a sensação de vou votar ou não vou votar, afinal o meu voto conta pouco? Sim, aquilo que nós sabemos é que muitas pessoas acabam por ou votarem de forma absolutamente irracional, ou então nem sequer engajarem no processo político, porque percebem racionalmente, e nós chamamos a isto em economia ou em economia comportamental, chamamos este fenómeno de ignorância racional. Isto é o quê? Percebem que o custo-benefício de se tornarmos um leitor competente, isto é, de lermos os programas políticos que estão ao dispor, de lermos a lei eleitoral, de ler a Constituição da República, para fazermos de facto um voto informado, digamos assim, há demasiado gasto energético, seja ele de tempo, até financeiro, mas principalmente energético, não é? Que as pessoas têm que realmente sentar-se, ler, ouvir. E muitas vezes o mais difícil é ler opiniões contrárias, não é? Porque é impossível nós informarmos sem esta dialética de ouvirmos os argumentos contra aquilo que nós acreditamos, não é? E depois ter que pensar sobre aquilo e depois finalmente ter que tomar uma decisão e achar que ela é coerente. Exato. E depois finalmente há aqui dois aspectos. O primeiro aspecto então é que a maior parte das pessoas percebe racionalmente que este exercício, digamos assim, é demasiado custoso para aquilo que vai haver como consequência, que é ter apenas um voto, não é? Porque depois a pessoa compara com os vizinhos e sabe que os vizinhos passaram, digamos assim, o dia todo na tasca sem fazer nada, a beber um bom vinho, e se calhar eles é que têm juízo, porque eles no fim vão ter exatamente o mesmo poder. E o voto vale a mesma coisa, não é? No voto que a pessoa que passou, digamos assim, meses a preparar-se para se tornar competente. Então, a pergunta que se me ocorre agora é: então, quando nós estamos a dizer às pessoas para irem votar e elas, na realidade, não estão para ter o trabalho de pensar e ter um voto consciente, eu começo agora a compreender que há umas pessoas que se abstêm, se calhar, escolhendo o melhor caminho, que é eu não sei, então sou radical e nem sequer lá vou votar. Ou não faz sentido isto?
Sim, ou seja, há algumas pessoas que se abstêm, não porque é mau, não é? Não porque sejam cidadãos menores eticamente, mas exatamente pelo contrário, porque sabem da sua, digamos assim, limitação cognitiva e acham que o melhor para o bem comum é não intervirem, digamos assim, no processo de voto. Porquê? Porque quanto mais, digamos assim, quanto mais a média cognitiva da população for baixa, pior vai ser, digamos assim, o governo eleito, não é? Pior em termos qualitativos. Porquê? Porque há uma relação entre qualidade governativa e também a qualidade, digamos assim, racional da população, não é? Do grupo populacional que elegeu esse, digamos assim, esse governo. Então, vendo à contrária, está a advogar que devia ser uma elite a escolher os que nos governam? De certa forma, estou a advogar isso, mas... Não é perigoso? É perigoso, mas não é assim tão perigoso como parece, digamos assim. Porque eu estou a pensar no início da democracia, que é, antigamente quem mandava era o rei, era o nobre, era, se olharmos para os gregos, até de uma forma cada vez mais alargada, mas houve um momento em que alguém decidiu, não, o poder é para o povo. E criou este sistema que nos devolve. Estou a ver isto como uma coisa boa, devolveu uma possibilidade de escolher. Parece que devolve, mas como eu tentei dizer há bocado, nós realmente, o povo não é representado no seu voto porque o voto não tem quase poder nenhum, não é? Primeiro. Depois, de facto, há outro problema grave na democracia, que é a democracia pede-nos para escolher um partido político. E eu diria que é filosoficamente impossível, digamos assim, um cidadão ser representado por um partido político. Porquê? Porque um partido, digamos assim, há demasiados assuntos em que as pessoas têm uma posição e que, por exemplo, em relação ao ambiente podem ver-se representados, por exemplo, pelo Partido dos Animais da Natureza, mas em termos económicos podem ser representados pelo Partido Socialista e até em termos de costumes morais podem ser representados pelo Partido Social Democrata, por exemplo. Portanto, nós gostamos de pedacinhos dos partidos. Olha, eu gosto disto gosto disto daquele, e não podemos votar quer dizer, podemos, mas o voto é nulo, não é? Se votarmos nas casinhas todas. Mas a democracia obriga-nos a fazer um exercício que é impossível a partido e é injusto. Porquê? Porque um partido político não pode esgotar, digamos assim, todas as nossas preferências morais, não é? Ou políticas ou económicas. E isso já é um grave erro para mim da democracia. O facto de, por exemplo, não permitir o voto plural. Seria uma opção para mim, a democracia passar a ter a possibilidade de um votante poder votar numa eleição no partido no PAN, no PS e no PSD, por exemplo. Eu não vejo porque que isso, ou seja, porque que há uma obrigação, digamos assim, moral, não é? Dos partidos políticos obrigarem os seus cidadãos a votar só num determinado partido. E eliminando todos os outros, no fundo. Não, ou seja, deixar até que haja uma maior pluralidade de partidos políticos a existir, não é? Que representem mais interesses. Porque se nós olharmos para os partidos políticos é muito dúbio acharmos que eles esgotam toda a realidade, não é? Subjetiva dos cidadãos, por exemplo, portugueses. E depois nós, cidadãos preguiçosos e muito pouco ativos, delegamos o nosso voto num determinado partido e dizemos: ok, daqui a 4 anos a gente volta cá e, no entretanto, façam lá qualquer coisa. E quase que deixamos de participar, não é? Quer dizer, o homem político que há em nós parece que se esgota no dia seguinte às eleições. Exato. E por exemplo, eu sou de um dos filósofos ou um dos autores que defende que a participação política, ao contrário do que muita gente defende, não se esgota no voto e não é, digamos assim, necessariamente equivalente ao voto. Para mim, por exemplo, marchar numa manifestação tem um poder político muito maior e muito mais eficaz do que fazer um voto de 4 em 4 anos, não é? Mas há aqui muitos pontos que eu quero avançar agora. E para já dizer que a democracia parece que representa o povo, mas não o faz. Se olharmos, por exemplo, nós podemos fazer um estudo empírico de quantos cidadãos tiveram acesso ao poder político desde o 25 de Abril, não é? E se nós olharmos para isso, nós podemos calcular até que é uma percentagem mínima da população portuguesa. Além disso, podemos também ver e estudar que
há um tipo, digamos assim, de população minoritária que tem acesso ao poder político e que todo o resto da população não tem. Ou seja, a democracia parece representativa, parece delegar ao povo essa força, mas não o faz. E não o faz porquê? E aqui eu quero voltar à democracia da Grécia Antiga. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não sabe isto, sabe que a democracia antiga era por voto direto, não é? A chamada democracia direta, mas não sabe que era uma democracia não eleitoral. Porquê? Porque as eleições foram criadas na altura por o poder político exatamente para restringir o acesso político ao povo. Porque antes das eleições, numa democracia, nós tínhamos o quê? Tínhamos a escolha à sorte. Tínhamos um sorteio? Um sorteio. O sorteio tipo bolinhas? Tipo e bolinhas. Agora saiu... Eram com favas. Com favas. Com favas. Ou seja, claro que na antiga Grécia havia o problema do poder político também estar muito restringido a determinados estatutos. Socioculturais, normalmente, não é? Mas o ponto era que nós vamos representar efetivamente o povo. Como? Não vamos fazer com que haja uma votação, mas vamos fazer com que isso seja aleatório. Porquê? Para retirar os constrangimentos, não é? Digamos assim, de deturpar o poder político, não é? Porquê? Porque quando há eleições, o que é que há? Há influência política, há jogos de poder, há jogos entre Estado e empresas. E, portanto, um sorteio garantia a neutralidade no processo. Exatamente. A função do Estado é exatamente do sorteio, por saber que o ser humano tem sempre uma tendência, digamos assim, maquiavélica de usar o poder para o seu próprio proveito. Os gregos antigos desenvolveram esta ideia de que vamos fazer uma lotaria, porque é a melhor forma de evitar, e isto tem uma atualidade perversa. Porquê? Porque, por exemplo, nós olhamos para a democracia supostamente mais forte do mundo contemporâneo, que é os Estados Unidos da América, e há um dado muito curioso que consegue predizer quem vai ser o vencedor numa eleição presidencial, por exemplo. E esse dado é o dinheiro. É a quantidade de dinheiro que um determinado partido consegue angariar através das campanhas de doações. Há uma proporcionalidade. Há uma correlação obscena entre o número, em termos monetários, de doações que o Partido Democrático ou o Partido Republicano recebe versus o resultado depois eleitoral. Portanto, os eleitores podem sentir-se claramente frustrados quando, mesmo antes de votar, já há um sistema muito binário e básico que consegue adivinhar qual é a perspectiva final da eleição. Sim, e é aquilo que eu proponho. O Jorge estava a dizer antes que poderia ser uma solução muito elitista, não é? O facto de eu, por exemplo, defender que talvez os cidadãos mais informados devam ter um maior poder político, que é mais ou menos o que eu defendo. Mas se repararem, a democracia atual já faz isso, não é? Olhem, por exemplo, o poder político neste momento é uma elite, de facto. O poder político neste momento já limita, digamos assim, o acesso ao poder político através de argumentos que eu uso para defender que, se calhar, os cidadãos mais informados deveriam ter mais poder político do que os outros. Como? Pensem na restrição de idade, não é? A restrição de idade é exatamente justificada pela ideia de que um cidadão de 18 anos ou abaixo de 18 anos não tem ainda, digamos assim, a maturidade intelectual ou não tem ainda conhecimento suficiente para tomar uma posição ou exercer um poder político tão sério e importante. E o meu ponto é que esta intuição da democracia, digamos assim, tradicional está correta, mas falha em achar que é a idade que é um fator relevante neste processo. Para mim, há cidadãos com 12 anos que se calhar já estão preparados para o poder político, e há cidadãos com 66 anos ou 50 ou doutorados em economia que se calhar não estão preparados para fazer uma decisão política. Mas depois é difícil filtrar esses critérios de uma forma tão objetiva como a idade, que é fácil, é olhar para o cartão de cidadão. Pois, mas eu acho que é um critério absolutamente aleatório moralmente, ou seja, para justificar, digamos assim, a força ética da democracia. Eu acho que nós não podemos usar assim um critério completamente... aliás, porque imaginem um cidadão de 18 anos há 100 anos, provavelmente o tipo de conhecimento que ele tem é muito menor, não é, do que um cidadão com 18 anos no mundo contemporâneo, não é? Quero fechar esta conversa. Qual é o problema
que lhe mói verdadeiramente o juízo todos os dias e que ainda não conseguiu encontrar uma pista, uma intuição, um caminho, mas que tem a profunda convicção de que aquilo é que é o problema. Há um filósofo francês, o Gilles Deleuze, que dizia que os filósofos eram esquizofrénicos intelectuais. E o que é que isto significa? Significa que os filósofos normalmente têm interesses quase obsessivos por determinados temas e não só apenas... E é o meu caso, por exemplo, o problema da democracia interessa-me bastante porque tem este aspecto ilusório de que está tudo bem, não é? Que pronto, nós dizemos a palavra democracia e dizemos vão votar e fica tudo resolvido. Eu acho que este tipo de discurso é até perigoso para os fins de justiça que nós queremos. Eu quero um sistema político que melhore a qualidade de vida de toda a gente, que não seja discriminativo e que seja justificado filosoficamente. Eu acho que na democracia atual nós não temos isso. Só para dar um apontamento, porquê que a democracia parece interessante ou parece até racional? Porque aquilo que eu defendo é que a democracia atual é irracional, baseada nestes conhecimentos empíricos que nós temos, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento suficiente para fazer um voto. É que quando os pais fundadores da democracia, o George Washington, o Benjamin Franklin, quando eles pensaram em democracia, eles achavam o seguinte: achavam que, primeiro, que o fenómeno da ignorância política era real, era factual, mas que a democracia iria resolvê-lo. Porquê? Porque imaginem que dentro de uma população de 100 pessoas, que esgota, digamos assim, a sociedade portuguesa, por exemplo, há 80 pessoas que são ignorantes, que é o que mais ou menos os dados empíricos nos mostram. E depois temos 10 pessoas que são... Ou temos, por exemplo, os restantes que são altamente competentes, digamos assim. Aquilo que os pais fundadores americanos e muitos teóricos da democracia ainda hoje acreditam é que, como os tais 80 são pessoas não informadas, elas vão fazer um voto aleatório. E a ideia é, claro que neste exemplo dos 100 é impossível o facto aleatório ir bater certo, mas imaginem milhões de pessoas a votar. A ideia é o quê? É que estas pessoas vão se dividir mais ou menos em 50% a votar no partido A e a votar no partido B. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que os votos ignorantes se anulem entre si e sobrem apenas os votos informados que vão influenciar, digamos assim, o resultado final. Agora, o problema é que eles acreditavam que o voto ignorante era um voto aleatório. Mas nós sabemos, através de muitos estudos empíricos, que o voto ignorante não é um voto aleatório, mas é um voto não aleatório. É um voto influenciado por vieses cognitivos tremendos, é influenciado por fatores de decisão que não importam para nada, a cor do cabelo do candidato, a forma como ele se veste, com quem ele é casado, são tudo fatores não políticos, não é? que influenciam o voto popular. E então um dos problemas que eu quero trazer à discussão é exatamente pensarmos uma democracia mais racional e por isso mais justa. E eu tenho tentado vindo a defender uma democracia epistocrática, que é exatamente isso. É uma democracia que tenta dar mais ponderação ao conhecimento e tentar evitar formas de que a irracionalidade venha a ter mais destaque. Porquê? Porque olhem depois para resultados como o Trump, não é? Onde a maior parte das pessoas vota de forma desinformada. Olhem para o Bolsonaro, não é? E todas as consequências políticas que daí advêm. O meu ponto é tentar, eu acho que uma das, pelo menos daquilo que eu quero pensar no futuro é realmente uma forma de nós tornarmos a democracia mais justa para todos e não só para um grupo privilegiado que pode até decidir ou não sobre si mesmo. Steven Gouveia, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite, obrigado.